família assim como essa foto, todos reunidos, felizes com a Bíblia na mão, lendo a palavra do Senhor, e tudo é felicidade, mas nós bem sabemos que nem sempre é assim. Nós, como uma sociedade já voltada para o âmbito religioso, nós sabemos muito bem a importância do devocional, a importância do ensino da palavra, a importância de ter um tempo para que nossos filhos possam conhecer a palavra do Senhor. Nós temos um grande desafio hoje como sociedade, porque nós estamos vivendo uma separação. A nossa sociedade, ela tende a fazer uma separação entre sagrado e profano, entre aquilo que é religioso do secular. É o que é chamado de dualismo. Ali então, nós temos aí o dualismo. O dualismo é essa separação, sagrado, profano. Por isso que tem pessoas que falam, não, no meu emprego secular, porque no âmbito espiritual, você já ouviu falar isso? Você até poderia ter usado essa expressão, eu já usei também. Nós aí o que estamos fazendo? Nós estamos mostrando uma separação, como se fossem dois mundos, um universo paralelo juntamente com o outro. E aí então nós temos, o que nós temos? No mundo espiritual nós temos Deus, fé, doutrina, igreja, e no mundo físico nós temos família, regras, comportamento e o mundo como tal. Não fazemos a distinção, separamos mundo espiritual, mundo físico, espírito, matéria. Nós tentamos fazer isso para nos sentir melhor. Mas não é simplesmente no âmbito espiritual e físico. Nós praticamos dualismo de muitas maneiras. Quer um exemplo? O que nós fazemos no nosso devocional. Nós estamos aqui na igreja nós louvamos a Deus, nós lemos a palavra e nós ouvimos as pregações. E em casa nós temos um culto no lar, nós oramos quando comemos e nós temos devocionais individuais. Comumente, nós nunca pensamos, nós fazemos, mas nós não pensamos que o culto ao Senhor, o que nós fazemos no dia do culto, quando nós nos reunimos e cultuamos ao Senhor em unidade, aqui como hoje, o que acontece hoje é um reflexo do nosso devocional. Se eu, na igreja, não estou nem aí com aquilo que acontece no culto, não estou envolvido, eu sinto tédio, cansaço, alguma questão, é possível que minha vida devocional seja assim, cansativa, religiosa, ou não tenha vida devocional com Deus. Porque o que nós fazemos aqui é um reflexo do que acontece no nosso lar, mas nós conseguimos separá-lo. E muitas pessoas veem a igreja como se a igreja fosse o quê? Fosse um posto de gasolina. A pessoa vem, enche o tanque o domingo, enche 2 vezes, de manhã e à noite, para ter essa bagagem espiritual no resto da semana. Porque nós tentamos separar. No âmbito espiritual, eu estou na igreja. E fora da igreja, eu entro no âmbito secular. É assim aquela questão como, pense, é como um universo paralelo. Isto aqui é um mundo. E nós saímos pelos portais da igreja como se entrássemos no outro mundo. É tão incrível que tem pessoas que na igreja tem uma linguagem. Nós louvamos ao santo Deus por todas essas coisas. E quando saem para lá, cara, tudo bom? Você quer? Tá? Até muda o jeito de falar. Por quê? Porque nós temos um dualismo. Nós separamos a igreja da sociedade. Nós separamos nosso culto ao Senhor da nossa vida devocional. E isso traz problemas. Por quê? Porque nós vemos tanto o devocional quanto a igreja como uma obrigação e não como um momento vivo de devoção. Nós não temos um encontro vivo com Deus, nós temos um cumprimento de uma obrigação religiosa. Mas não acontece somente no devocional. Essa é mais uma. Nós temos também que isso acontece na vida diária. Por quê? Porque então nós temos a igreja, o devocional, o louvor, nós temos até o cargo da igreja, o ministério que nós temos, e por outro lado nós temos família, nós temos trabalho, estudos, projetos de vida, e aí nós temos o quê? Nós temos voltamos a ter uma separação. Nós não conseguimos relacionar as duas. Nós mantemos a linguagem do sagrado e profano.
Nós não podemos ver o nosso trabalho como um momento de cultuar o Senhor. Comumente nós não vemos isso, nós vemos o trabalho como uma forma de gerar sustento. Mas nós não vemos o trabalho como um lugar no qual nós podemos cultuar o Senhor. Nós não vemos o local dos nossos estudos como um ponto onde nós podemos mostrar a glória do Senhor. Por quê? Porque nós dizemos que esse não é um lugar para isso. Porque é um lugar secular. E nós fazemos essa distinção. Então nós temos pessoas que têm projetos de vida a cumprir. Nós temos pessoas que querem ter, possuir, estudar para alcançar um objetivo na vida, e comumente nesse objetivo na vida não está uma vocação. Por isso que nós temos uma decadência nos seminários, quando nós falamos de ingresso de estudantes. Por isso que as contas do seminário sempre ficam no vermelho. Não somente aqui, muitos seminários têm essa dificuldade. Por quê? Porque por causa da separação de sagrado e profano, a pessoa não vê o seminário como um preparo para a vida. A pessoa vê o seminário como um preparo ministerial. E nós temos que enxergar o preparo de outra forma. Quem está na faculdade não pode ver a faculdade simplesmente como um lugar no qual a pessoa vai estudar para ter uma profissão. Quando você começa a trabalhar, o emprego que for, mesmo você sendo um empresário, você tem que ver que isso ali não está para criar renda para você. Mas nós temos essa mentalidade, desse dualismo de separar aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. Veja um caso simples. Nós falamos que o dízimo pertence ao Senhor. Não falamos isso? Não. Sim, gente, nós falamos isso. Mas por que aí nós aplicamos o dualismo? O dízimo pertence ao Senhor. E o restante de quem? Nós? Se a Bíblia fala que tudo pertence ao Senhor. Se a Bíblia fala que nós pertencemos ao Senhor. Se nós fomos comprados por preço para Deus, nada que é seu, nada que é meu, realmente é meu. Pertence ao Senhor. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas nós aplicamos o dualismo. Tudo pertence ao Senhor. Quando nós ofertamos, simplesmente nós damos uma contribuição naquilo que nós temos, livremente nós damos também. Mas não é porque o restante não pertence, nós damos uma porção daquilo que pertence ao Senhor. Por isso muitas igrejas usam a expressão devolver, uma devolução. É uma expressão de gratidão. Mas não, o 90% não é seu. É de Deus. Aquilo que você tem na sua vida não é seu. A sua esposa, o seu marido, não é seu, é de Deus. E alguns vão falar assim, graças a Deus. Mas Deus colocou ele do seu lado. Os filhos não são seus. Olha, e nunca vão ser. Desculpa, pai, mas é a verdade, nunca serão seus. Veja você mesmo, pai. Você já foi filho e casou e foi embora. Não fez? Você fez, eu fiz. É claro, você é mais perto, eu mais longe, mas nós fizemos a separação. Nós não podemos impedir que os nossos filhos vivam essa mesma experiência da separação. Doe, vai doer, mas vai ser bom. Já pensou? Você vai ganhar mais um membro da família, logo virão os netos e vai ser bacana. Você vai pegar e vai fazer com os netos o que você nunca fez com os seus filhos. Um exemplo é meu pai. Meu pai com os meus filhos fez o que nunca fez com a gente. Deixava eles pegar as coisas da casa, mexia com tudo e eles só uma gargalhada. É bom, viu, pai? Incentive seus filhos a casar e terem filhos. Que os netos, você vai fazer o que você nunca fez com seus filhos. Mas quando nós separamos família e sociedade, quando nós separamos espiritual e físico, aí vem então, como projeto de Deus, ele é adiado na nossa vida, porque nós pensamos assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou servir o Senhor. Você pode servir o Senhor no momento em que você está, no lugar onde você está, no momento histórico da sua assistência, você pode servir o Senhor e ser um instrumento de Deus. O dualismo impede fazer isso.
O dualismo impede que nós possamos ver a nossa vida como um todo. Mas sabe o que é o pior? Que ali vem e isso entra na nossa família. Porque então nós temos, no âmbito espiritual, nós ensinamos a Bíblia na hora do culto, e alguns pais então pedem ser professores de EBD para ensinar eles mesmos seus filhos, coisa que eu acho bacana, boa, eu incentivo isso. Você acha que o ensino da EBD não presta para seu filho? Se ofereça a você e dê aula também. Ou você pensa, não que não presta, vamos melhorar, porque o ensino da EBD da igreja é bom. Certamente ele é bom. Eu sei porque meus filhos estão ali. E eu vejo como tem sido bom para eles o ensino da EBD. Mas você acha que pode ser melhor? Não dê palpite. Entre junto. Trabalhe na EBD. Venha fazer parte. O pessoal da EBD deve estar gostando dessa parte. Mas é verdade. Você quer se envolver? Entre. É só pedir. Mas nós precisamos isso. Nós levamos os filhos à igreja, nós ensinamos princípios e valores cristãos, e alguns têm a grande coragem de falar para seus filhos de ministério. Porém, nós também levamos nossos filhos ao colégio, nós levamos para o pré-vestibular, nós ensinamos a eles a que eles sejam cidadãos do bem e que sejam profissionais de sucesso. O grande problema é que, por causa do dualismo, nós estamos fazendo que os nossos filhos tenham duas visões da vida. Que eles tenham uma visão física e uma visão espiritual. Eles não estão conseguindo juntar as duas. Nossos filhos estão sendo criados para ser uma pessoa na igreja e outra pessoa na sociedade. Nós queremos que eles sejam bons, mas pessoas boas podem ir ao inferno. Nós queremos que sejam profissionais de sucesso, mas um profissional de sucesso pode partir deste mundo sem Cristo. Nós queremos que eles tenham aquilo que nós nunca tivemos na vida, mas eles poderiam perder aquilo que nós temos eternamente. Porque nós estamos fazendo distinções, nós estamos investindo mais numa área do que em outra. Tem sido a situação de muitas pessoas. Tem sido um grande desafio para os pais. Por quê? Porque nosso mundo hoje luta para que essa distinção aconteça. O mundo hoje faz de tudo para que nós aceitemos, aliás, o pensamento deste mundo com relação ao dualismo. A Bíblia é clara com relação ao relacionamento do mundo espiritual e físico. A Bíblia é clara da forma como nós devemos ensinar nossos filhos os princípios da palavra de Deus, do qual nós vamos falar agora. Mas o mundo ensina exatamente o contrário. O mundo ensina os pais que nós devemos ensinar nossos filhos questões religiosas, questões da igreja na igreja, e deixar então que a comunidade, deixar que a sociedade, deixar que o colégio, que o ensino da universidade molde ele para o pensamento que precisa para ter sucesso neste mundo. E nós estamos comprando isso. Nós estamos comprando essa ideia. E isso vai matar a igreja. Isso vai fazer que na próxima geração não tenhamos jovens nas igrejas, nem adolescentes, e sejamos uma igreja de idosos. Não é mentira que eu estou falando. Vocês têm que enxergar a Europa como que ela está. Você tem que enxergar os Estados Unidos como o que está acontecendo lá. É isso. A separação do sagrado e profano. De chegar e pensar que simplesmente por ter um culto no lar já resolve a vida espiritual do filho. Não resolve. Pensar que colocar um filho num colégio cristão vai resolver, não vai resolver. Se juntar as duas vai resolver, ela vai ajudar, mas não vai resolver. Se juntar o culto no lar, o colégio cristão, a igreja, ela vai ajudar sim, mas não resolve. Porque nós estamos trabalhando com o quê? Com tempos. Um tempo e um tempo. E o restante do tempo fica como?
nós temos que tomar nossos filhos como um bem precioso. Não é nosso, eu falei, e é verdade, não são nossos. Os nossos filhos não nos pertencem. E eu sou pai de 2. Eu sei o que estou falando. Mas sabe o quê? Deus entregou os nossos filhos na nossa mão para que eles sejam melhores do que nós em todas as áreas da nossa vida. E não simplesmente na área material. Nós vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade que inspira a comprar, possuir, ter, atualizar. Meu celular é um Android 2.4.6. Sabe o que quer dizer isso? Que ele é velho. É tão velho que tem programas que eu não posso baixar, porque fala, não é compatível. Sério? Ele é tão velho que se eu quiser, eu posso atualizar alguns aplicativos, mas fala assim, algumas funções estão restritas do seu celular, você não pode. É verdade. E eu estou sendo obrigado, por causa da tecnologia, a trocar meu telefone. Porque ele ainda funciona, ele ainda faz ligações, manda mensagem, funciona o WhatsApp, funciona o Twitter, funciona um monte de coisas. Mas como cada aplicativo, quando atualiza, ele fica mais pesado e a memória do meu telefone fica igualzinha, tem programas que eu não posso baixar porque memória insuficiente. Então a sociedade ela empurra você a possuir, a ter. Então vem a moda outono, inverno, a moda primavera, verão. Mas essa moda primavera, verão, primeiro, não se parece ao outono e inverno, lógico, não? Calor, aquela coisa e tal, embora Montes Claros seja calor todo ano. Mas essa moda é totalmente diferente à moda do ano passado. Se você usar a roupa do ano passado, ela não combina assim, você parece um ser estranho. E a pessoa então é levada pela pressão social a possuir, a ter. E sabe o que? Os nossos filhos estão vendo as nossas prioridades. Se a minha prioridade é possuir, meu filho está de olho nisso. E esse é o valor que eu estou ensinando para ele. Tá bom, pastor, então nós não vamos comprar nada. Não, também não. Né? E se a roupa estragar, você não vai andar pela rua assim. Mas nós precisamos rever nossas prioridades. Nós precisamos ver realmente o que está acontecendo. Será que nós estamos ensinando nossos filhos a ter uma vida secular e uma vida espiritual? Vamos piorar o assunto. Será que eu estou vivendo assim? Será que eu tenho expectativas de vida para minha área secular tão grandes, tão grandes, tão grandes, que se alguém me perguntar o que Deus quer de você, eu vou ficar calado e não sei o que responder? Esse é o grande desafio. Por isso que eu chamo de família 24/7. 24/7 é uma expressão que quer dizer 24 horas, 7 dias a semana. A ideia é que nós possamos trabalhar nos nossos filhos a vida cristã, a vida de Cristo, de uma forma prática, 24 horas, 7 dias a semana. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia, justamente no texto que nós tivemos como recitativo bíblico, Deuteronômio capítulo 6. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Versos 4 até o 9. Então, vamos ler como foi o recitativo bíblico. Vamos lá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Homens, peraí. Homens, você viu que no final fala todas as tuas forças. Reparou? E sempre se fala que o homem que tem a força, não é? Um homem, um macho assim, não tem.
Então, vamos ler esse texto assim como homens. Ok? Homens, de novo. Aí as mulheres vão falar, esse é meu homem. Entendeu? Mulheres. Agora sou eu. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Todos juntos? Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome. Amém? Muito bem, então como nós podemos vencer esse dualismo? Como nós então podemos trabalhar na nossa casa, na nossa vida, com os nossos filhos, essa vitória sobre o dualismo? Então vamos ver o que o texto tem a dizer. Eu falei, está tudo bem. Pode passar? Sabe o que a Bíblia fala? Primeira parte do texto, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. Aí nós precisamos conhecer Deus. Porque nós nunca poderemos ensinar de alguém que nós não conhecemos. Você conhece Deus? Sabe quem é Ele? Sabe que Ele é Senhor, Ele é único, Ele é soberano. Quando nós falamos que Ele é Senhor, nós mostramos que Ele é o Criador, o governo do Senhor, que nada foge do seu domínio. Quando falamos que Ele é único, nós falamos que não há outro igual a Ele. Não é simplesmente que Deus é um, nós estamos mostrando que Deus é único, não há outro Deus. Não há outro. Tenta procurar um Deus fora do Senhor, não tem mais. Como único, Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é único. O fato dele ser único o torna o Deus sozinho. Porque Ele é único, não tem mais ninguém. Mas nós temos que lembrar isso, e que Ele é soberano. Sabe, quando eu penso num Deus soberano, eu penso num Deus que não faz distinção entre secular e religioso, um Deus que não tem essas diferenças no seu olhar. Você já pensou Deus falar assim? Olha, eu sou Deus eterno, então na eternidade eu vou estabelecer leis e vocês que estão lá no mundo físico vão ter que cumprir. Se vira. Não. Como Deus é um Deus imutável, o que Ele é no céu é o que Ele quer que aconteça na terra. Deus não muda, é eterno, soberano. Então, quando Ele fala uma questão, é isso. E Ele quer que a nossa vida seja mudada segundo o seu coração. O desejo de Deus é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que é bom? Que Deus quer que nós sejamos como Jesus. É o desejo de Deus para nós. É o projeto de Deus para cada filho dele. Lembre, Deus não sonha, Deus não tem sonho. Deus é soberano. Como Deus é soberano, Ele não tem necessidade de sonhar. Deus simplesmente fala e acontece. Se o desejo de Deus é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, pode acreditar, isso vai acontecer na sua vida. Por isso que Paulo falou que aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus, Ele vai acabar. Ele vai lapidar nossa vida, até que nós cheguemos lá. Por isso que Deus não desiste de você. Por isso que Deus nunca vai deixá-lo. Porque você é sua propriedade. E Ele vai fazer da sua vida aquilo que Ele quer
que você seja, queira você ou não. Se nós resistirmos, Ele, como bom Pai, vai nos encaminhar ao cumprimento da sua vontade. Se nós formos rebeldes, Ele então, como um bom Pai, vai aplicar a sua disciplina sobre nós. Se nós formos obedientes, é claro, nós seremos poupados da sua disciplina. Hebreus 13 fala disso. Mas quando Deus é soberano, eu entendo também que Deus impõe as condições. Como Deus soberano, como Senhor de todas as coisas, Ele fala e Ele não pede conselho para ninguém. Deus simplesmente impõe as condições ao ser humano e compete ao ser humano obedecer às condições impostas por Deus. Deus não pede favor, Deus manda. Ao ponto que no Novo Testamento, Paulo, quando pregava para os atenienses, fala que Deus manda. A palavra é manda. De mandar, viu? Imperativo do imperativo, mandar. Deus manda a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Deus não anda pedindo favores para ninguém. No Antigo Testamento é assim: vocês têm que escolher, ou me servem ou servem outros deuses, ponto. Deus é enfático. Por quê? Porque Ele é soberano. Deus não é democrático. Deus, Ele é soberano. Então, como Deus é soberano, Ele tem essa condição de impor as condições. Ele tem essa potestade, aliás, de impor as condições, e nós temos que obedecer. É chocante? É, mas é Deus. E nós vamos fazer o quê? Sério. Leia a Bíblia, você vai ver. Então, nós precisamos conhecer quem Deus é. É o primeiro passo para vencer o dualismo. Por quê? Porque Deus, sendo Deus, mexeu com a gente, sendo gente. E Deus, para estar conosco, Ele se fez homem, se encarnou e veio habitar conosco, para viver como nós, para sofrer como nós e para morrer na cruz como ser humano. Então Deus nem sequer, quando veio como Deus, simplesmente como Deus. Não, Ele se encarnou e veio como nós. Por quê? Porque Deus é assim. Deus nos mostra que Ele é constante, Ele quer salvar o ser humano e Ele vai até o fim. E Ele não separou. A salvação do ser humano, ela envolve tudo o que nós somos. O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, envolve as duas áreas da nossa existência. Envolve. Por quê? Porque nós somos salvos hoje. Nosso espírito, nossa alma se alegra em Deus. Fomos resgatados da morte para a vida eterna. Mas, quando Ele voltar, nossos corpos serão glorificados. Até o corpo não vai ser poupado. Ele também estará juntamente com o Senhor. Ele veio para nos resgatar de uma forma integral. Deus não veio simplesmente a resgatar espíritos. Deus veio a resgatar pessoas integrais. Deus não é dual. Deus não tem dualismo. E se Deus não tem, por que eu vou ter? Se Deus se importa pelo físico do ser humano, se Deus se importa pela área espiritual do ser humano, por que eu não me importo? Na lei nós temos isso, a importância de Deus pelo corpo físico, pelas doenças, pelas situações de vida, pelas condições de trabalho. Deus se importava pelo físico do ser humano, pela carne do ser humano. Nós não podemos rebaixar o Evangelho a uma questão meramente espiritual. Nós temos que colocar o Evangelho na medida que ele é. Ele veio resgatar o homem como um todo. E nós devemos pregar isso, nós devemos viver isso. Agora, essa é a principal, amar a Deus, viver para Deus. Porém, para vencer o dualismo, nós precisamos viver para Deus integralmente. Por isso que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Você vê, quando a Bíblia fala isso, é uma questão de amar a Deus que vai além do conhecimento teórico ou de uma vida religiosa. Quando nós falamos de coração, fala de emoção. Quando você se apaixona por alguém, você se emociona, e suas emoções brotam, e você está assim, todo ansioso, porque você quer estar com a pessoa que você ama. E, quem nunca se apaixonou?
E aí a pessoa falava assim, vou te ligar daqui a 5 minutos. E se tornavam os 5 minutos mais longos da sua existência. E o segundo, para logo 5 minutos, bora, você queria prezar o tempo, porque você tinha esse desejo de andar com alguém. E quando a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, fala isso. Nós devemos nos emocionar, nós devemos nos alegrar, deve brotar da nossa vida expressões, sentimentos de louvor, de enaltecimento ao Senhor, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz por nós. Assim como você gosta de falar do seu time de futebol, você fala com aquela paixão, aquela coragem, e ai daquele que fala mal do seu time. Ai daquele que se levantar e falar que seu time é péssimo. Mas quando a questão é Deus, nós ficamos engessados. Não, a Bíblia é clara com relação a Deus, não sei o quê, mas gol! Oh, Deus, não. Deus é digno. Cadê a emoção? Onde está a nossa expressão de enaltecimento ao Senhor? Nós temos que aprender a envolver nossas emoções quando nós estamos na presença do Senhor. Por isso que se alguém está na presença do Senhor e derrama o seu coração, a pessoa volta renovada dali. Quando nós envolvemos nossas emoções na presença do Senhor, por causa do nosso amor, não por causa de uma superficialidade, nós podemos ver o quanto nós amamos a Deus ou quando nós não estamos amando o Senhor. Mas nós precisamos sim envolver nossas emoções, a nossa vida ao Senhor. Quantas vezes, quando alguém falou para você de Cristo, às vezes chorava por causa daquilo que Jesus fez e por causa da sua rejeição. Comigo aconteceu. E quantas vezes nós, quando falamos da realidade do mundo, quando mostramos para os outros a vida que há em Jesus, nós falamos sem transmitir nada. É tão vazio, porque nós falamos, olha, Jesus veio te trazer vida eterna. Se você não aceitar, você está perdido. Se você aceitar Jesus, terá a vida eterna. Você fala assim, que vida eterna? Cadê sua vida eterna? Onde que ela está? Não há essa dor pelo perdido. Nós não experimentamos a paixão de levar o Evangelho. Nós não entendemos quando Paulo falou, olha, se eu tenho que falar de Cristo, porque se eu não fizer de boa vontade, eu tenho uma obrigação. E ai de mim se eu não falar de Cristo. Nós vemos, ai de mim, Paulo, que exagero danado da vida, pelo amor de Deus. Mas Paulo fazia isso por quê? Porque havia uma emoção em Paulo, um desejo de que Cristo fosse conhecido em todas as nações. Qual é o seu desejo, meu irmão? Qual é o meu desejo? O que é que eu quero? O que é que Deus quer? Eu amo a Deus com todo o meu coração? Eu amo a Deus com toda a minha alma? Eu sei em quem eu estou crendo? Ou eu creio num Deus que eu não conheço? Alma, raciocínio, razão, pensar, conhecer, pesquisar, pegar sua Bíblia, ler ela, conhecer Deus, porque Deus é conhecido, Deus pode ser conhecido, porque Deus se revelou na sua palavra. Nós não amamos um Deus que não conhecemos, nós não servimos um Deus desconhecido, nós temos Deus na sua palavra, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Quando a minha alma, quando o meu intelecto conhece o Senhor, o meu coração exulta de alegria, e eu posso então louvar a Deus, porque eu conheço Ele. E isso me leva a amar a Deus com todas as minhas forças, a amar a Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com os meus recursos, com minhas habilidades. Se torna um amor prático. Quando eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, eu tenho prazer em servir. Porque amar a Deus com todas as minhas forças é o amor na prática. É levar esse amor a outras pessoas.
é estender a mão àquele que está no chão, é dar de comer o faminto, é vestir aquele que está nu. E não é uma questão espiritual, é prático. É o que Tiago falou: vem alguém com necessidade na sua frente e você fala assim: ide em paz, calentai-vos em nome de Jesus. Ué, você não veste ele, está carente, você não faz nada, essa fé está morta. Tiago quem fala. Nós precisamos levar nossa fé na prática, deixar de simplesmente olhar nossa fé como um ente, uma coisa assim, etérea, que não tem praxis, não tem nada. E levar nossa fé ao ponto de viver ela, de praticar aquilo que nós cremos, de estender a mão. Bom é reunirmos num culto, é gostoso estarmos aqui, mas de aqueles que estiverem lá fora destas paredes, e aqueles que estiverem perto da nossa comunidade, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram a chance de que alguém estendesse sua mão, é você o instrumento de Deus, sou eu o instrumento de Deus. É verdade, tem pessoas que falando com elas, porque têm todas as suas necessidades cobertas, mas às vezes elas precisam de alguém que seja um grande ouvido, porque elas têm muito a desabafar. E aqueles que estiverem carentes, nós damos, contribuímos, ajudamos a pessoa a se desenvolver, não a depender, a se desenvolver. Mas todos têm carências, todos têm necessidades, e ali é onde nós, como igreja, como indivíduos, como parte da comunidade de Deus, entramos e mostramos esse amor que está no nosso intelecto, esse amor que está nas nossas emoções, ele trasvasa e se estende aos outros. É isso que a Bíblia fala. E isso é vencer o dualismo, porque Deus então entra no âmbito secular da nossa vida. E não tem como a pessoa falar assim: qual é a sua opinião de tal coisa? E você fala: não, a Bíblia diz, não é a sua opinião, a opinião sua. Você fala assim: não, a minha opinião é o que a Bíblia fala. Pronto, você gostou ou não, o problema é seu. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, o povo de Deus, um povo que mostra nas suas obras aquilo que ela crê. Essa é a igreja de Cristo. É isso que nós devemos ser. E não é uma questão para sonhar, é uma questão para praticar. Não sonhe com isso. Viva o presente. Acorde então. Está sonhando muito porque está dormindo. Acorde. Nós precisamos ir na prática. É bom e agradável ao Senhor. Há muitos anos, Fernando tinha 3 anos. Então assim, há um tempinho atrás, não muito tempo, nós fizemos uma atividade missionária da minha cidade. Nós saímos meia-noite, 10 horas da noite se reuniu, fez uma refeição, uma comida, não sei o quê, nós pegamos, envolvimos isso e tal, marmitas e saímos a entregar marmitas na rodoviária da cidade. Você vai falar assim: ai, como luz, mais ou menos o estilo de Luz da Madrugada. Não vou falar a única diferença, porque Montes Claros também, nessa hora, também não é uma cidade segura. Mas a minha cidade sempre foi, ela está há muitos anos, por muitos anos, ela está dentro das cidades mais perigosas do país. Porque é uma cidade grande, a 5ª maior do país, então cria toda aquela questão. E nós fomos com o Fernando de 3 anos. E Fernando estava lá conosco. Fernando, entrega ali essa pessoa ali. Então, Fernando ia, entregava. Por quê? Porque é bom para ele, nessa idade, ele saber. É claro, com cuidado, com prudência. Éramos várias pessoas, estava como ele coberto, assim e tal. Mas os brinquedos dele, quando ele não usava mais, Lisete pegava, ajeitava, falava com Fernando: qual você vai doar? Fernando separava e nós levamos. Lisete conhecia uma igreja, numa cidade, uma comunidade bem carente na minha cidade. Ia com Fernando entregar os brinquedos. E Fernando ia entregar os brinquedos, brincava com as crianças e retornava. Para Fernando, uma experiência de vida que ficou gravada na sua cabeça. Poderia ele hoje não lembrar, mas nós quisemos que ele aprendesse desde pequeno a importância de servir, a importância de que
o que nós temos pertence ao Senhor. Isso é tentar levar a vida de Jesus na prática. Mas também não é simplesmente conhecer Deus, não é simplesmente amar a Deus. Também nós temos que ensinar. Nós aprendemos para ensinar. Onde que a Bíblia fala? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, na casa, na rua, ao dormir e ao acordar. A Bíblia, o culto do lar na Bíblia é um culto bem engraçado. Vem cá, Fernando. Gente, conhece a Fernando, 11 anos, meninas ainda não, viu? Deixa ele crescer um pouco. O jeito bíblico para ensinar vai além do culto do lar. Tá bom, na casa, senta ali no chão. Tem jeito, não? Então, não, fica aqui. Então, nós sentamos na casa aqui, na boa, tá? No culto do lar, vamos fazer o culto, não sei o que tal, a gente faz o culto. Então, mas não é simplesmente no culto no lar que a Bíblia fala dentro de casa. Quando é dentro de casa é o seguinte: estão comendo? Aproveita, come aí. Se aproveita, e se uma coisa acontecer, você aproveita, pega o gancho e fala de uma vez. Aproveita, porque é a chance que Deus te deu. Assistindo televisão, assista aí televisão comigo. Assim, coma pipoca. Às vezes não tem em casa, mas comumente você gosta de pipoca. E aí de repente algo acontece, como fala Juan Marco, tá com pausa. Pausa. Você viu aquilo? Tá. Nós fizemos isso, sabe quando? Nós assistimos a jornada do Pi. A viagem do Pi, já nem lembro como que é. E nós parávamos e explicava para a Fernanda algumas aventuras do Pi. Obrigado. Venha. Eu sei, tem que aguentar seu pai. E nas aventuras do Pi, às vezes eu parava, falava com ele. Edipi, não do Pi. Você quer falar? Ok. Ali nós colocava pausa, falava com ele, explicava uma questão, ele perguntava, pausa, tá. Então, esse é o jeito bíblico. O outro jeito bíblico é que na rua, então ele está aqui atrás, eu estou no carro, tá? E de repente alguma questão, por que você está do meu lado? Do lado sempre está a mamãe. Quando a mamãe não está, ele está do meu lado quando a mamãe não está. Então estava do meu lado, estou no carro dirigindo, que ele ainda não pode. Para de dirigir. E ali então, comumente nós fazemos isso. Indo e vindo do colégio, nós comumente falamos de várias coisas. E às vezes nós falamos sobre a Bíblia. Perguntas dele, perguntas que eu faço. Quem foi meu aluno da EBD sabe que eu gosto de perguntar. Sabe, não é? Sabe. Então eu faço a mesma questão com ele. Começo a jorrar, ele pergunta, tá. E ele às vezes vai respondendo, às vezes não. Nós começamos a fazer isso. E na hora de dormir e acordar, então ele ora, às vezes nós sentamos antes de dormir, falamos alguma questão, oramos juntos. É o jeito bíblico. Você vê que nem sempre, na rotina do nosso lar, por causa que nossa rotina ela é amanhã, tarde e noite, muito corrida, às vezes nós não temos tempo de ter culto no lar, eu confesso. Aí cada um vai pegar sua Bíblia assim como uma pedra, pastor. Mas nós procuramos que tanto ele quanto Juan Marco tenham ensino diário, prático. Às vezes não é sentar com uma Bíblia, senta aqui meu filho, vamos estudar a Bíblia, aí deixa eu pegar aqui o hebraico e o grego. Não, nem pense que eu faço isso com meus filhos, já pensou? Ele ia ensinar grego e hebraico a ele nesta idade? Até que grego e hebraico só com a Bíblia, tradutor, dicionário, então assim, não posso ensinar. Mas ele pode aprender, sabe, para os embaixadores, ele fez uma pregação para os embaixadores. E a pregação que ele fez, foi ele quem fez a estrutura da pregação. Eu simplesmente dei algumas pinceladas, mas a análise, a interpretação do texto foi dele. É tão boa que até eu gostaria que ele pregasse aqui. Sério, foi boa.
Lisete falou para mim, e aí? Eu falei, bom demais, nem eu. Só você. É verdade, eu contei para ele uma questão homilética, eu tirei 9. Lisete tirou 10. Entendeu? Ele estava nessa faixa do 10. Muita boa essa pregação. Boa. Tá bom. Você quer explicar? Homilética é a arte de fazer a pregação, o esboço, tudo aquilo, os pontos e tal. Fernando foi, beleza, gente. Aí eu falo que é a graça de Deus, porque ninguém ensina a pregar um filho. Mas o que eu vejo? O que nós queremos? Nós não queremos simplesmente ter um menino bom. Não queremos simplesmente que alguém fale assim, não, ele é legal. Não, ele é bacana, ele já é. Puxa, uma mãe, então assim, você sabe que ele tem tudo para se dar bem na vida. Puxa, uma mãe. Mas o que nós queremos com os nossos filhos é que eles, os dois, tanto ele como Juan, vivam para Deus. Não interessa a profissão que eles vão escolher. Se for engenharia, melhor ainda, é claro, mas não tem pressão, sério, não tem pressão. Não há uma pressão para eles entrar na faculdade, escolher uma profissão, não tem. A pressão que nós damos é que eles possam viver para o Senhor. Se eles vivem para Deus, se eles cumprem a vontade de Deus, se eles conseguem andar nos caminhos do Senhor, não simplesmente andar, mas ter um encontro real, verdadeiro, vivo, prático, que Deus seja glorificado na vida deles, aí eu posso falar que eu como pai eu cumpri. Por quê? Porque eu não quero que ele seja dual. Eu não quero que ele viva no dualismo. Eu não quero que ele simplesmente veja a vida de Deus como um pontinho a mais, como um âmbito a mais da sua existência, ou como um aspecto da vida a ser preenchido. Eu quero que ele veja Deus assim como nós vemos, a razão de viver, a essência de tudo. Por isso que eu quero, agora sim, filho, vai buscar seu pai, não tem jeito, busque seu pai, busque sua mãe. Nesta hora, não, fica aqui, você já fica aqui. Não, fica aqui, não tem jeito não. Não. Por isso que nós temos que reforçar o ensino. Por isso que a Bíblia fala, atarás por sinal nas mãos, frontais nos olhos, no portal das casas. Sabe por quê? Encha a cabeça do seu filho da palavra de Deus. Não tenha medo. A ideia é que o filho acordasse e viesse algo que lembrasse a palavra de Deus. Todo momento e lugar da casa, faça isso. As crianças, você mesmo, eu mesmo, não gostava de pegar algum cartaz no seu quarto. E era bacana, isso aqui é meu. Este quarto aqui é meu. Não gostamos de fazer isso? Demais. Então ensine seu filho a que também possa fazer isso com a palavra de Deus. Incentive você. Crie situações de reforço. Reforce o ensino da palavra. Reforce o ensino bíblico. Não tem que preencher sua casa de textos bíblicos, mas que o coração dele fique preenchido. Isso que vale a pena. Como? Não sei. Seja criativo. Isso depende de cada lar. Mas nós precisamos fazer isso. Encher, reforçar o ensino, reforce, que ele seja cheio. Olha, o mundo enche de valores e princípios contrários à palavra de Deus o dia todo, no outdoor, na rua, na publicidade da televisão, na universidade, no colégio. É um reforço constante de ensino pecaminoso, contrário à palavra de Deus. E nós vamos ficar atrás? Não. Precisamos reforçar o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Que eles vejam princípios bíblicos em todo lugar, que eles vejam textos bíblicos onde for. Para quê? Para que eles aprendam a palavra de Deus, para que eles aprendam a temer a Deus, para que eles vivam para Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos deixar que a igreja faça isso. A igreja reforça o ensino do lar. Nós reforçamos aquilo que é ensinado em casa. O nosso ensino na igreja, ele é deficiente por causa do tempo que nós temos, mas o seu ensino na sua casa, ele é permanente. Você pode influenciar o seu filho
todos os dias da sua vida, não para que ele seja bom, senão para que ele ame o Senhor. Vá além de pedir um filho bom e peça um filho que ame o Senhor. Porque se ele ama a Deus, ele continuará sendo pecador, assim como você. Mas a bondade de Deus vai entrar na sua vida e ele será bom, porque Deus está nele. Reforce o ensino, reforce tudo, na hora de agir, na hora de pensar, de entrar e sair do lar. Ele precisa isso, nós precisamos isso. Discipule seus filhos. O principal discipulador de um lar é você, pai, é você, mãe. Somos nós que discipulamos nossos filhos. Não é a aula de discipulado, não é o GT, não é a juventude, não é a terceira idade, é você, pai. Não é a EBD, não somos nós pastores, nem os líderes da igreja. É você, pai, é você, mãe. Eu sou o principal discipulador dos meus filhos. Se eles se desviarem da fé, a culpa é minha, não da igreja. É claro que também tem filhos, vocês sabem, não? Que são... Eu já vi casos de pais que ensinaram seus filhos, foram direitinho, fizeram o certo, e o menino é teimoso demais. Você pensa assim, como é que pode? É o pecado no coração do ser humano, porque no final a resposta é dele. Mas no que depender de mim, eu quero me esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Sabe, faça reuniões em casa. É bom, você convide outro, chame seu líder que vá lá em casa. Não tem que convidar ele para comer, mas convide para ter uma reunião, para ter um papo. Chame o GT que vá para a casa dele, fale para a juventude que a gente vai, fale então para a terceira idade que a terceira idade vai também. Fale para os diáconos vão. Sim, promova então que outras pessoas se envolvam. Convide pais também a comerem juntos com seus filhos e aproveitem e façam um tempo também juntos. É bom. Nós precisamos ser criativos e reforçar isso. E isso reforça relacionamento na igreja. A gente se torna amigo, parceiro um do outro e se preocupa. Então você pode ligar, olha, você pode orar pelo meu filho, está assim, assim. A pessoa vá, ora, acompanha, cuida, é amigo, se aproxima, aconselha. É bom, gente. Nós precisamos criar comunidade na igreja. Mais do que simplesmente pessoas que assistem uma reunião cristã. E por isso eu quero encerrar falando o seguinte: quebre esse dualismo, rompa o dualismo, reconheçamos que o Senhor é Deus, amemos ao Senhor, ensinemos com um exemplo e reforcemos o aprendizado. Vamos manter essa fé viva, vamos manter a chama acesa, vamos transmitir um legado vivo aos nossos filhos. A experiência que você teve, olha, tem pais aqui que fizeram obra missionária, que foram para outras cidades a levar o Evangelho, que abriram campos em outros lugares. Tem aqui famílias que já trabalharam em congregações e fizeram tanta coisa. Olha, nunca estaremos velhos para servir o Senhor. Leve seu filho junto. Não vá fazer a obra de Deus sozinho. Leve seu filho. Vá com ele, que ele possa ver você, o líder que ele possa admirar. Vá visitar, somente você tem que ser prudente, mas se é uma questão que ele pode estar, leve junto, que ele veja você em ação. Incentive ele a ver Deus de uma forma prática, não simplesmente a teoria, não é simplesmente pegar a Bíblia e ler uma historinha, não. Que ele veja Deus nessa história, que ele veja Deus nessa ação, que ele possa conhecer Deus, ver Ele como pessoa e ver o que Deus pode fazer em, através e por aquela pessoa que se dispõe a viver uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Se coloque em pé, Pai, juntamente com seu filho, juntamente com ele. Mas quem não tem filhos também se coloca em pé, não tem jeito não. Aqui. Filho, pelo amor de Deus, vá buscar seu pai e sua mãe. Vai.
Não importa se você tiver 30 anos, 38, 40, 50, vá buscar sua mãe. Se está casado, então você fala, o que eu vou fazer? Não, então busque a sogra. E busque sua mãe também, seu pai também. Fique perto. É um tempo de Deus para os pais. A Bíblia fala que o desejo de Deus é restaurar o relacionamento dos pais e os filhos com os pais. Olha, ninguém é perfeito. Eu sou imperfeito. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu tive um acesso de raiva com os meus filhos. E pastor tem raiva? Tem. Eu tive uma raiva danada que o Marco, ele me viu e começou a chorar do medo. E eu fui pedir perdão para eles. Eu não devo ser assim. Eu posso estar estressado pela situação da minha mãe na Venezuela, eu posso estar estressado por outras coisas, mas isso não impede agir dessa forma. Se nós pais nós erramos com nossos filhos, não tenha medo de pedir perdão. Não tenha. O filho não vai ver nisso fraqueza. O filho vai ver nisso liderança. Porque ele vai ver que o líder erra também. Isso é bom. Não tenha medo de pedir perdão. E aí seu filho vai ter a franqueza de falar com você também e pedir perdão. Ensine com o exemplo. Senhor, te agradeço. Porque é um privilégio ser pai, Senhor. Te louvo, Deus, pela vida do Fernando, do Juan Marco. São os melhores filhos que eu poderia ter. Não por mim, mas pelo Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, pais, filhos reunidos, encerrando o mês da família, num culto feito pela juventude, porque nós queremos que os nossos filhos não tenham simplesmente uma questão de crer e estar na igreja. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, além disso, que eles vivam para o Senhor. Muitos de nós tivemos experiências com Deus, de evangelismo, discipulado, missões, desenvolvimento na obra do Senhor. Nós queremos que nossos filhos vivam essa experiência também. Mas para isso nós queremos que eles participem. Nos ajuda, Deus, aviva a nossa vida, Deus. Como pais precisamos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos despertar, para que possamos, ó Deus, como pais, ensinar nossos filhos, porque nunca, Senhor, será tarde. Nunca é tarde demais para resgatar nossos filhos. Mas que eles possam ver que nós amamos o Senhor, que eles possam ver que nós conhecemos o Senhor, que eles possam ouvir um ensino que seja concordante com a nossa vida e que possamos reforçá-lo com ações práticas que evidenciem quem é Deus em nós. E que possamos, juntamente como igreja, como família, ó Deus, viver o chamado do Senhor, uma vida que agrada o Senhor, filhos que sejam instrumentos de Deus na sua geração, não simplesmente filhos que tenham uma fé, senão filhos que possam viver uma fé para a glória do Senhor, e que eles possam ver em nós o exemplo de vida, o exemplo de liderança, Deus, e que possamos também nos reunir com outras famílias para compartilhar disso, Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus, para a Tua glória. Queremos ser família segundo o Teu coração, e por isso colocamos nossos filhos, ó Deus, abençoamos eles, que eles sejam instrumento de Deus, que eles vivam para o Senhor, que eles amem o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e que na hora que nós possamos
transmitir o legado a eles. Eles possam fazer ainda mais do que nós fizemos, para que a igreja de Cristo possa permanecer firme para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como você está.